Olá pessoal do DOL, sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, sua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Mande suas perguntas, participe, tire suas dúvidas. Mande suas perguntas para o Instagram, as redes sociais do DOL e para meu Instagram também, Defensor Cássio Bittar. No EP de hoje vamos falar sobre um tema que interessa muita gente, e é muita mesmo. Mais de 40 milhões de brasileiros hoje fazem um esforço para utilizar, para pagar um plano de saúde. E isso gera muitas dúvidas, muitas perguntas e muitos questionamentos. E para isso nós temos aqui hoje o nosso convidado especial, né, que é o advogado, professor universitário, mestre em saúde da família, Dr. Adi Brazão. Muito obrigado pela presença, pela participação e pela contribuição nesse espaço, doutor. Fico feliz de estar aqui para que a gente possa tentar esclarecer algo que assusta a muita gente dentro do nosso cotidiano e é uma coisa que às vezes a gente acaba desconhecendo e se vendo pego de surpresa. É um tema realmente que desperta muitas dúvidas. A gente trabalha na defesa do consumidor, nós percebemos aí que as pessoas fazem um contrato, celebram um contrato, o uso desse serviço, mas muitas vezes eles desconhecem questões básicas, né? Agora mesmo, a maioria dos veículos aí de comunicação estão divulgando que os planos de saúde devem receber em torno de 10% de reajuste. E as pessoas ficam em dúvida, qual é o critério, qual é o prazo, quando será aplicado esse reajuste? Ninguém quer ser pego de surpresa, não é verdade? A gente quer, nós nos programamos, nos organizamos nosso orçamento e aí nós ficamos em dúvida. Quais os critérios que a ANS utiliza para estabelecer esse reajuste dos planos de saúde, doutor? Na realidade, nós brasileiros sofremos de um mal crônico, de não nos atermos à leitura dos contratos. Então, o contrato tem previsão legal de reajuste anual, é uma das formas de reajuste de previsão legal. E, entre elas, como é que é feito isso? Através da celebração da data do aniversário do contrato. Perfeito. Ou seja, a cada ano seria feito um cômputo do que teve de aumento para a sociedade e seria repassado ao consumidor daquele contrato. Ocorre que, na maioria das vezes, apesar de ser utilizado o índice, que seria o oficial, o IPCA, muitas das vezes o cômputo do percentual é um pouco maior e atinge, assim, de forma desordenada, o bolso de muitos consumidores. 10% realmente é pesado. Você considerar aí um plano de saúde hoje, independente se tem coparticipação ou não, né, o seu custo realmente ele vai auxiliar. É importante também falar sobre o papel da ANS, né? A Agência Nacional de Saúde é o órgão federal responsável pela regulação e eles autorizam esse limite, né? Eles autorizam aí esse reajuste dentro dessa escala e com esses critérios aí que o senhor mencionou. Na realidade, a gente não pode taxar como limite, né? Porque existe uma variável, né? Essa variável são as próprias flexibilizações econômicas e os índices econômicos aplicados. Se nós tivéssemos uma economia mais acelerada, talvez o índice fosse um pouco menor, com as taxas de juros menor. Mas, em compensação, com o que estamos vivendo hoje, eles chegaram a esse patamar de 9,63%, que será repassado ao consumidor e pasmem, de forma legal. Perfeito. Mas vamos às perguntas, recebemos perguntas, agradeço as perguntas dos internautas que acompanham aí o Comando do Consumidor nas redes sociais do DOL. A primeira pergunta aqui é do Mauro Silveira, do bairro de Nazaré. O Mauro fala o seguinte: doutor, minha mãe completou 60 anos de idade e a mensalidade dela pulou de 700 para 1.370. Um absurdo. Ele relata aqui. Liguei para a central da operadora e fui informado que pela idade eles podem aumentar desta forma. Aí ele pergunta, pode isso, doutor? Mauro, eu tenho aqui duas notícias para te dar. E as duas são um pouco tristes, mas eu acho que a gente tem que esclarecer, porque assim como essa tua pergunta te aflige e atingiu de forma crucial o teu bolso, isso deve acontecer com outras pessoas que estão nos ouvindo. Primeiramente, a gente tem poucas informações para saber se incidiu em cima desse teu ajuste o vencimento anual de contrato. Mas há também uma previsão legal de reajuste por faixa etária. E essa previsão legal é quando os contratos eram anteriores a 98, cuja ainda não havia a existência do Estatuto do Idoso, havia previsões legais desse aumento com a faixa etária de 60 anos
de aumentos de até 500%. Então, realmente é permitido o aumento do reajuste por faixa etária, sendo esta faixa etária a última que será atribuída, no caso, à sua genitora, sua mãe. Coisa interessante, né? Então, reajuste aí, Mauro, isso é importante registrar aqui, doutor, que ele se deve à faixa etária, ou seja, ela alcançou determinada idade, né, dentro de um padrão, uma tabela que a ANS estabelece para as operadoras de saúde, e ele alcançou determinada idade, cuja, a partir deste fenômeno, deste acontecimento, a operadora foi lá e implementou o reajuste. Eu já atendi alguns casos, nós temos algumas demandas nesse sentido, e é possível se questionar. Existem alguns critérios, né, que inclusive foram reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimos e devem ser utilizados pelas operadoras de saúde, mas é importante que o Mauro aí fique atento, que realmente está pesado, mas é possível recorrer ou ao seu advogado ou até à Defensoria Pública para questionar esse tipo de reajuste, naturalmente, corroborando com o que o doutor Adir falou aí, observado os critérios que foram implementados. O que o doutor Cássio falou sobre as decisões do STJ já proferidas, ela implica dizer não no cancelamento do reajuste, mas sim de aplicação desse reajuste de forma parcelada, para que incida de forma parcelada e assim você possa fazer uma recomposição do seu gasto com o plano de saúde, tá? Em momento nenhum vai eximir você desse reajuste, porque além de contratual, é legal. Olha aí, pergunta também aqui do Mário Souza, do bairro do Curioltinga. Ele diz o seguinte, doutor Adir: precisei levar meu filho para atendimento na urgência. Ele sentia fortes dores de cólica renal. A empresa, sob a alegação de que a empresa negou o atendimento sob a alegação de que estava na carência, tá? Que envolve carência do plano, né? No final das contas, precisei fazer um cheque calção para ele ser atendido. Aí ele pergunta, está certo isso? Só contextualizando. Tem o plano, ele informa que negaram o atendimento, no caso do atendimento de urgência da operadora, e alegaram que não tinha preenchido a carência. Qual o nome da... Aqui é o Mário Souza. Mário, deixa ver, aqui nós temos várias minúcias para ser tratado, vários detalhezinhos. Entre eles, você não especifica qual tipo de contrato que você fez com a operadora de saúde, do plano de saúde. Porque pode haver uma previsão legal de cumprimento de carência realmente. Se houve essa previsão legal dentro do seu contrato e você não conseguiu preencher esses pré-requisitos, ele estaria no direito realmente da cobrança do cheque calção. Caso você tenha preenchido os pré-requisitos e essa cobrança tenha sido indevida, você pode sim pedir ressarcimento em dobro até dessa cobrança, com o que nós chamamos dentro do jargão jurídico da repetição de indébito, que é a cobrança quando é indevida, merece ser ressarcida em dobro. Só que, de qualquer forma, nós temos também uma previsão legal que, em caráter de urgência, independentemente de satisfeita a carência, deve ser previsto o atendimento do usuário do plano de saúde e depois se discutiria o mérito da questão. Então, de qualquer forma, você pode sim buscar valer o seu direito através dos meios legais, da defensoria, da constituição de um advogado particular, caso assim você possa manter e fazer valer seu direito. Perfeito. Olha o Pedro Rodrigues do Jurunas, diz o seguinte: meu pai é usuário de equipamento médico de auxílio à respiração. O médico que acompanha já recomendou que ele deve utilizar o serviço de assistência em casa, ou, ele menciona aqui, home care, mas o plano se recusa. Onde posso recorrer? Então, para ficar claro aqui, Pedro Rodrigues, obrigado por tua pergunta. Ele menciona que o pai dele é usuário, é um contratante de um plano. O médico que o atende recomendou que ele vá para casa, ou seja, que seja desinternado, vá para sua residência, e na residência ele tem assistência, né, que equivale ao que se chama de home care, né? E ele tem essa recusa. Essa recusa é indevida, doutor?
Olha, hoje a ANS, com o avanço da sociedade, no sentido de atender os pleitos da sociedade e até de garantia da manutenção dos planos de saúde, tendo em vista que foram detectados há anos atrás algumas exigências de exames que eram desnecessários, ela costuma estabelecer critérios de avaliação para a implementação de home care. No teu caso, ao meu ver, já foram atendidos, tendo em vista que o médico que assiste já prescreveu esse tipo de atendimento. O que resta saber para a negativa são 2 pontos. Primeiro, se há previsão contratual no teu plano de saúde para esse tipo de atendimento médico em residência, em domicílio. Segundo, se a negativa se baseou na prescrição única somente do médico que o atende e se não por uma outra triagem do próprio plano. Independentemente de qualquer coisa, prevalece sempre a máxima da primazia do melhor para o paciente. Neste caso, eu acho que você pode buscar meios legais para constituir esse atendimento que foi pré-diagnosticado para o seu ente familiar, através ou dos órgãos públicos, da Defensoria Pública, ou de um advogado particular. O home care é até uma medida, do meu ponto de vista, eu não sou médico, mas é uma medida que atende, ele diminui os riscos de infecção, Libera vagas. Libera vagas, eu não sei, em termos de custo para a operadora de saúde, mas é algo que pode, de fato, auxiliar. Mas aqui a resposta, você pode sim recorrer, né, a esse atendimento. Nós sempre nos pautamos na nossa atuação de que o médico que assiste é a principal, é a autoridade para determinar qual é o tipo de tratamento, ou seja, ele que deve bater o martelo quanto ao tipo de intervenção com aquele determinado paciente. E existem precedentes, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Doutor, essas são as perguntas que nós tínhamos sobre planos de saúde. Eu acho que a gente conseguiu aqui contextualizar, são as principais dúvidas. Se você tem outras dúvidas, mande para os nossos canais, para nossas redes sociais, que nós teremos a alegria e o prazer de lhe responder. Doutor Adir, muito obrigado por sua participação, por disponibilizar seu tempo a estar trabalhando aqui a informação para o cidadão que nos assiste no Comando do Consumidor. É sempre um prazer participar de eventos como esse, que esclareçam os seus direitos para a população, que apesar de ser uma coisa em que todos deveriam ter conhecimento, a gente percebe que isso passa muito à margem da sociedade. E dessa forma trazer um pouco mais de igualdade em relação às discrepâncias que são aplicadas contra nós, meros mortais dentro da sociedade. Tá? Beleza, obrigado. Olha, obrigado a você por nos acompanhar, nos seguir no Comando do Consumidor. Na próxima semana tem novo EP sobre um tema que você define. Repito, mande suas perguntas para as redes sociais do DOL e para o Instagram, Defensor Cássio Bittar. Até lá!